Olá! Estamos começando mais um Lado C. Estamos aqui hoje com o nosso convidado Juliano, mais uma vez aqui no programa, né? Que é o fundador da Eleva. E já vamos chegar te mandando a pergunta já. Uma administradora de condomínios pode ir além da taxa? Da taxa de administração? Claro, exato. Sim, Sim? com certeza. Na verdade, pode ir bem além. Tá. Tudo depende do que tu está disposto a incrementar no teu trabalho. Uhum. Mas o que acontece? Eu quero abordar um pouquinho mais profundo esse tema, porque quando a gente olha isoladamente o mercado de condomínios e não olha para o ecossistema que está no entorno dele, e é bem grande esse ecossistema, é um dos ecossistemas mais complexos, vamos dizer assim, e de maior representatividade no PIB nacional. Por que isso? Porque ele vai até a construção civil, seus fornecedores. Se você observar bem toda a cadeia, né? O condomínio é constituído a partir de uma obra. Aí vem os fornecedores, a empresa construtora, incorporadora, enfim, alguém vendeu, alguém comprou. Nesse intervalo tiveram os órgãos reguladores, então registrou a incorporação lá no registro de imóveis, atendeu requisitos legais para isso, envolve a prefeitura, isso e aquilo, enfim. Então, só para dar assim, um panorama bem genérico, vamos dizer assim. De toda a responsabilidade que tem também, né? Sim. E relevância. Sim, total. Esse é um segmento de altíssima relevância e tem uma possibilidade de crescimento maior ainda em relação à sua representatividade em relação ao PIB. Só uma curiosidade até em relação a isso. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de dar uma palestra no Cúpula Summit em Curitiba e eu abordei um pouquinho mais a fundo esse tema do ecossistema e as oportunidades que giram no entorno dele, só que naquele fórum era para imobiliárias de aluguéis. O PIB, a representatividade desse ecossistema mais amplo é em torno de 10% do PIB nacional. Então, ele tem um peso, mas ele tem espaço para crescer mais. Tem países que chega a 20%. Então, só como um exemplo das possibilidades. Bem, falando de ecossistema, então, a administradora do condomínio, ela, assim, convencionalmente falando, ela cobra os honorários dela com o tema lá, taxa de administração, honorários de administração, serviços prestados no mês. E cada vez mais, dentro daquilo que é o core daquela empresa, está sendo limitado, vamos dizer assim, pelo próprio mercado, a possibilidade de agregar outras receitas como taxas extraordinárias mensais. Hoje, as administradoras, de uma maneira geral, estão convertendo seus honorários numa única cobrança, em virtude da complexidade de serviços adicionais, porque assim, o que acontece? Uma mudança de legislação, ela afeta o teu custo operacional e alguém tem que pagar essa conta. Só que lá no teu contrato com o condomínio não está previsto esse incremento. Então, isso necessita ser negociado, tratado ou isoladamente compondo a nova taxa de administração ou sendo um serviço acessório incluído e cobrado à parte. E, de fato, existem uma série de serviços acessórios que são cobrados à parte porque eles não são mensalmente corriqueiros ou, quando são, eles têm uma situação de que não está previsto no contrato original, então aquilo te gerou um custo, teve que investir na tua estrutura, então ele é cobrado apartado. Mas quando olha um pouquinho mais amplo e sai do core condomínios propriamente dito, aquele serviço tradicional continuado, a gente observa que existem uma série de oportunidades, olhando de maneira mais ampla, como eu comentei. Os condomínios, a administração de condomínios propriamente dita, ela também teve a sua vertical, de uma certa forma, falando, invadida.
Invadida por quem? Pelas proptechs, pelas fintechs, pelas insurtechs, assim como outros mercados. A tecnologia e a digitalização entrou na área da administração de condomínios. Seja para prestar o serviço diretamente no cliente lá da ponta, que seria o condômino, o morador, seja para prestar o serviço para a administradora, propriamente dito, seja para prestar o serviço para a administração do condomínio, que aí resume-se ao síndico, subsíndico e conselheiros. E nesta questão, eu vou exemplificar, entrou nas fintechs mais especificamente, hoje a gente vê empresas fintechs, no caso, que adiantam recebíveis de condomínios, que adiantam ou garantem cotas condominiais, mesmo que em atraso do condômino. Sim. Adiantam não só recebíveis, mas fornecem empréstimos para a obra, enfim, serviços dessa natureza. Mas, na verdade, se a gente olhar friamente, os próprios administradores de condomínios têm a condição de fazer esse trabalho e ter uma cobrança extraordinária por isso, que nada mais é do que o spread do seu trabalho ou o retorno financeiro do valor que foi emprestado, adiantado. Então, existe uma série de oportunidades com este viés de fintech. Tá? Então, grandes administradoras, principalmente, são mais propensas porque têm maior capital de giro. Para este exemplo que eu estou falando, que é de soluções financeiras para condomínio, que não é ser uma financeira propriamente dito. Tem uma diferença grande aí, porque existe uma regulamentação que envolve Banco Central e uma complexidade enorme e um custo de implantação enorme ainda. Então, normalmente, se faz isso inicialmente por a constituição de uma securitizadora para adiantamento de recebíveis, adiantamento de valores, mas não com a característica de empréstimo. Sim. E aí, então, normalmente, quando se chega neste estágio mais avançado, necessita de uma parceira homologada e que te permite, inclusive, usar uma plataforma de tecnologia, um Service as a Service ou Banking as a Service. Então, é um tema mais profundo, mas o que eu gostaria de me deter é que existe possibilidades de ganhos financeiros com adiantamento de recebíveis, adiantamento de valores. Grosseiramente, serviços financeiros. Serviços financeiros. Mais grosseiramente ainda seriam o termo soluções financeiras. Soluções financeiras. Tá, esse tipo de solução tu enxerga para o condomínio ou ele pode chegar no condômino também? Ele pode chegar no condômino, mas isso aí é um trabalho mais complexo, porque eu entendo que isso não deva ser executado ou o risco ser da administradora. Sim. O que eu acredito que seja viável, seja assim, adiantamento para obras, adiantamento, o saldo ficou devedor por causa de uma questão de gestão, até uma urgência, então fazer um rateio mais prolongado daquele valor para não pesar tanto para o condomínio e aí sim, legalmente podendo cobrar juros sobre esse saldo, sobre esse parcelamento. Indo para o mercado imobiliário mais amplo, como administradoras de aluguéis, imobiliárias de aluguéis, adiantamento de para reparos do imóvel, adiantamento até para aquisição de imóveis, por exemplo, imóvel novo, ou um imóvel que precisa ser feito um retrofit, por exemplo, adiantamento de aluguéis propriamente dito, né? O proprietário está precisando de um recurso financeiro, então ele já tem ali a possibilidade, é lógico. Até para uma reforma do imóvel desocupado para acelerar o... Exatamente, mas esse é um exemplo, mas que é importante salientar que determinadas operações exigem um pré-requisito de ter realmente uma financeira, um banco por trás. Então, eu estou falando daquela mais simples, inclusive, que começa pela securitizadora, lançamento de debêntures, e aí vai. Eu nem vou me aprofundar nesse tema, mas é importante saber que, por questões legais, tem algumas limitações. Eu dei só exemplos de aplicabilidade. Empréstimo para funcionário de condomínio, mas isso por uma securitizadora própria
já seria inviável, teria que ter um banco por trás, Sim. uma financeira por trás. Então, são exemplos. E aí a remuneração passa a ser o spread da operação. Uhum. Quando não é os juros, é o spread da operação que é pago por um terceiro, que é o banco que está por trás, e você utilizando aquela plataforma para prestar o serviço. Eu falei em fintechs, dei esse exemplo aí. Hoje tem empresas que são especializadas e o core delas é especificamente esse. Também tem as insurtechs, eu gosto de abordar esse tema porque o ramo de seguros tem muita oportunidade para as administradoras de condomínio, muita possibilidade. Normalmente as administradoras intermediam com corretoras próprias ou corretoras terceirizadas. E a questão mais do seguro imobiliário propriamente dito, Sim. que é o seguro do imóvel, aquele que está na lei, que é o de incêndio. Sim. Mas existem possibilidades de ir mais além do que isso. A opção da empresa de ter uma corretora própria ou uma corretora terceirizada é uma questão de números, botar no papel, porque às vezes tu ter a corretora própria não é tão interessante do que tu ter uma corretora terceirizada, por causa do custo. Mas cada caso é um caso. Qual é o tamanho da tua empresa? Qual é a tua projeção financeira? E aí vai. Então, só fazendo um parênteses, para não dizer que A ou B é melhor que o outro. Depende da estrutura, do tamanho da administradora. Mas eu estou me detendo nos produtos de seguros que podem ir além do seguro imobiliário tradicional. Mas mesmo o seguro imobiliário tradicional tem a possibilidade de avançar alguns produtos. Por exemplo, e tudo isso, obviamente falando, só faz sentido se agregar valor ao cliente. Então, nós estamos partindo da premissa que tudo que eu estou falando são serviços que geram valor. E por isso podem ser efetuados por intermédio da administradora. Porque se nós olharmos friamente, o condômino, ele não é um... As administradoras, mal e porcamente, têm o CPF, o e-mail, talvez, para mandar o boleto, Sim. o WhatsApp e deu. Quando tem WhatsApp, tá? Quando tem WhatsApp. Quando tem. E por que tem esses dados? Para poder emitir o boleto. Porque diretamente a relação é com a administração do condomínio. Sim. E acaba aí, que ela só é lembrada no boleto. no boleto ou na assembleia. E o CPF depois do registro do boleto. Antes Nem isso. do registro, nem precisava de CPF. Nem precisava. precisava, O CPF exato, é para exato. isso. Não é. Mas é lógico que esse exemplo que eu estou comentando, que envolve prestar serviços além da fronteira administração, ou além da fronteira o condomínio em si, que é ir até o morador, ele tem uma relevância e não é tão bem explorado como poderia ser. Vou dar um exemplo. Condomínios horizontais fazem o seguro, horizontais, casas, por exemplo, fazem o seguro das áreas comuns, mas o seguro da unidade, não, cada um faz o seu. Olha a oportunidade que tem aí de vender um serviço especializado, porque eu digo para você o seguinte, fazer seguro baseado em preço é um risco enorme. Porque se, por exemplo, a tua casa vale, vou arredondar o número, R$1 milhão, e tu faz o seguro pela metade, 500 mil, e tu tem um sinistro de 200, tu recebe na proporção do valor que foi feito o seguro, tu recebe 100. Tu recebe 100. Então as pessoas não sabem disso. Então quando você não trabalha com especialista ou não tem especialização, tu és um corretor de mercado, por exemplo, que atende tudo que é segmento, e tu te deter apenas do preço, pode cair nessa armadilha, mas que normalmente tu percebe na hora mais inconveniente, que é na hora de um sinistro. Você estava falando mas no vertical, seguro, ali fogo, contempla a unidade, mas não o conteúdo da unidade. Isso é bem importante, essa tua colocação. Isso é uma outra oportunidade de venda de produto apartado, né? Sair daquele seguro do condomínio. Eu dei o exemplo do horizontal,
porque Sim, eu não sabia que não contemplava as unidades. Não. Eu tinha em então mente tu tem uma casa o lá... vertical. Não, o vertical sim. Sim, o sim, eu vertical, tinha em mente a regra do vertical, mas no horizontal nunca no tinha parado a horizontal pensar. não. Que loucura. No horizontal não sabia, fica não. restrito às áreas comuns. Talvez até... Eu não sou um expert em Desculpa, eu agora vou fazer consultoria de seguro. Então, assim, casa em condomínio. Os vendavais comuns aqui em Porto Alegre, por exemplo. Se Espelhou for na uma casa- unidade privada, não uma área comum, Sim. não tem cobertura. Bem importante. Que- Então, ou tu faz o teu seguro, Sim. ou tu faz o teu seguro. Então, mas eu dei esse exemplo porque às vezes é uma questão só de despertar para Sim. isso. Sim. E não só uma oportunidade de novas receitas ou de ampliar receitas já existentes, mas também de prestar um serviço técnico que gere valor para o cliente, porque esse detalhe que eu comentei, ele é muito relevante. Então, se a minha unidade vale R$1 milhão em números redondos e eu fiz o seguro equivocadamente em 500 mil, obviamente eu vou pagar mais barato do que fazer em 1 milhão. Sim. Só que num sinistro isso é levado em consideração a proporção do valor em relação ao preço que foi, ao valor de fato, Perfeito. ao valor que tu segurou. Isso eu falando de uma maneira muito E sucinta. tem outro detalhe, né? Esse tipo de seguro, ele é barato. Muito barato. Tu vai comparar em relação ao seguro de um Sim. veículo e o patrimônio, né? Tamanho de patrimônio. sim, Claro, sim. óbvio A que proporção- os riscos são menores, mas assim, se dá uma merda, é pesado, né, o negócio? Pois é, mas hoje em dia o que acontece? Tem uma residência, boa parte, não vou dizer que todas, obviamente, tem lá a placa fotovoltaica. Está segurado? Sim. Ou está devidamente segurado na Sim. questão lá dos vendavais, por exemplo, com a importância, ou até na parte de elétrica, enfim, porque aí já entra numa outra seara que não é a minha praia, mas é só exemplificando em cima do horizontal. O vertical cobre a unidade, Tá. mas o que tem dentro, às Não. vezes, vale tanto quanto o valor da unidade, Sim. o preço da unidade, dependendo do imóvel. Uhum. Né? Enfim, ou é significativo, para não dizer que vale a mesma coisa. E, Gil, tem outro detalhe também que eu acho que... E também não adianta, na mesma história da proporção, não adianta tu fazer o seguro do imóvel de 1 milhão. Não, vou fazer um seguro para cobrir 2. Não, ele vai cobrir sobre 1, né? Não sobre 2. Com certeza. Mas assim... Então, assim, a gente já tem soluções financeiras, seguros, que é do condomínio ao condômino. Já está incrementando Tá. Não, aí é um a receita incremento já. significativo E recorrente. E se tu tens uma empresa com uma massa de clientes maior, obviamente tu otimiza esses ganhos. Lembrando que isso deve ser feito de maneira técnica, isto é, fazer seguro, se for o caso, com conhecimento técnico profissional que entende do assunto, porque Sim. ter o registro como um corretor não significa que vai ser feito um bom seguro. Sim. Eu dei um exemplo aí dessas situações, mas que muita gente desconhece isso. Porque aí tem o detalhe do atendimento, né? No caso de um sinistro, essa pessoa tem que ser bem... O síndico, o condomínio tem que ser bem atendido no caso sinistro. Principalmente quando... Vamos pegar o volume que tem... o mesmo exemplo de vendaval. Se tiver um problema num prédio, a tendência que tem mais prédios ao mesmo tempo é grande, é hora. Então, se o cara é despreparado para atender isso, acredito que é um gargalo que vai ter. É um gargalo muito grande. E tá chovendo dentro da área comum lá do prédio porque não conseguiu chegar lá ainda para dar andamento em sinistro e tal. Então, tem mais isso, né? Então, eu acho que além de ser um incremento de receita para a administradora, para o condomínio é um serviço também que não é só a cobertura, é esse atendimento de a segurança de estar fazendo com um especialista, a tranquilidade, a segurança. Mas pegando o gancho da tua fala, Lê, tu falou em vertical. O vertical, de fato, ele cobre as unidades, mas não cobre, como a gente comentou, o conteúdo.
Já é uma praxe no mercado as administradoras disponibilizarem, então isso não é uma novidade, Sim. o seguro de fogo para o conteúdo Sim. desses imóveis. Uhum. Né? E normalmente é um valor muito acessível, baixo, que não tem uma representatividade, mas olha a segurança que pode ter, porque às vezes a gente pensa que, sempre em grandes eventos, né? Fogo. Mas quantos pequenos eventos acontecem que queimam uma área toda de serviço num curto-circuito que deu na máquina de lavar roupa? Tá, mas esse tipo de seguro tem essa... Se gerou fogo Sim. e houve dano, sim. Esse de conteúdo, eu estou me referindo, sim, não de conteúdo, aquele claro, do não, sim, sim. condomínio. Sim, de conteúdo. Então, é só um exemplo. Então, às vezes as pessoas deixam de pagar fazendo uma economia desnecessária, no meu entendimento, e em troca... Que não é nada no ano, né? Não é nada em relação a outros gastos. Eu sempre dizia assim, ó, não é nada. poxa, aí o cara sai para almoçar, gasta R$500. E aí, a metade disso eu segurei o meu imóvel o ano todo. O ano todo de conteúdo. Eu estou sendo hipotético nos valores, porque depende da importância segurada. Não adianta eu querer te dizer que tu tem um seguro com uma importância de 10 mil, que nos dias de hoje 10 mil para um conteúdo não dá nenhum pedaço de imóvel. Não. Mas acontecem outros tipos de sinistros que não são ligados a curtos-circuitos, coisa do gênero. Apesar de acontecer, quantos acontece até na tomada com o carregador de celular. Sim. Mas esqueceu uma panela no fogo e prendeu fogo no apartamento. Sim. Claro, não danificou todo o apartamento, mas a cozinha teve parcialmente danificada. É um sinistro que é coberto por esse tipo de... Mas eu estou exemplificando possibilidades. Existem outros tipos de seguros que podem ser explorados pela corretora da administradora ou pela corretora parceira da administradora, no sentido de atender essas necessidades e até despertar o conhecimento do condômino, do morador, de que há seguro para aquele tipo de situação que ele desconhece. Vou dar um exemplo. Existem algumas administradoras que são mais evoluídas nessa questão de explorar o sistema de seguros direcionados para a sua carteira de condomínios e também de aluguéis, mas aí eu estou falando de condomínios, que tem, por exemplo, seguro hidráulica. Aí nós não estamos falando de fogo, a gente está falando do oposto, da água, de vazamento. Claro, todo seguro tem sua regra, tem a sua coparticipação, tem a sua franquia, mas é uma segurança. Assim como você contrata um carro, tem franquia reduzida, franquia normal, isso interfere no preço e tu paga para ver. E também de região para região muda. Por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul teve as seguradoras tiveram um prejuízo enorme em 2024. Carros que estavam lá no aeroporto, é uma situação que nunca vai passar na tua cabeça, que um carro estacionado no segundo pavimento, por exemplo, de um aeroporto esteja... Eu não sei se chegou até o segundo, mas... Que seja no teste. Eles chegaram boiando. Se pudesse encontrar teu carro boiando. É uma coisa inimaginável. É inacreditável. Catastrófico, né? Gente que... É uma coisa... Eu sei que é um tema triste, trágico, mas quando tu vai imaginar que uma pessoa... Que tu possa morrer afogado dentro da tua casa, que é na terra. É umas coisas absurdas. Mas, enfim... claro que a vida é uma só, né? Mas nós estamos aqui falando de seguro para bens, né? Então, existe algumas possibilidades, sim, existem outras, mas aqui eu gostaria de me deter basicamente nessas duas, que é a questão das soluções financeiras, que também podem ser feitas, então é importante falar isso, com parceiros. Existem algumas empresas que já têm o seu core destinado para condomínio. Quer dizer, é uma solução financeira para condomínio. Então, ou parcerias, e aí, obviamente, tem um spread da empresa, da administradora, que disponibiliza o cliente final, vamos chamar assim, mas também tem aquelas que podem constituir por conta própria, assim como algumas têm ou constituem corretoras de seguros, também tem parcerias, então a questão não é o que é melhor ou pior, a questão é na ponta do lápis,
Porque quando eu monto um negócio, eu tenho custo, eu tenho gente, espaço, curva de crescimento, Tudo. gestão, isso é dedicação, é tempo. Então, esse é um ponto bastante relevante. E para o incremento da receita Mas só com esses 2 itens aí a gente já vê um universo gigante. Tem muitas possibilidades, né? E assim, no Brasil a cultura de pagar seguro, ela eu acho que ainda está, no máximo algumas pessoas têm seguro do carro, não pensam seguro de vida, né? O próprio segmento amplia isso até para funcionários, né? Que é necessário ali. Mas assim, olhando o ecossistema condomínio, né? Dentro a minha vivência aí na área comercial, para mim, quem administra condomínio, tu tem, né? Olhando por um outro ângulo de como tu pode incrementar o teu negócio. Tu tem uma base rica, né? De algo que tu tem, tudo bem que tu não tenha o contato direto com esse proprietário, mas tu tem um grande universo para trabalhar, compra e venda, aluguel, né? Assim, e assim, eu vejo muito, a empresa é especialista em administração de condomínios. Ela não olha para compra e venda, ela não olha para aluguel. Compra e venda é o mais, digamos assim, é o mais sensível, porque aqui varia muito assim, quando é bom, quando é ruim, onde é que está a oportunidade. Mas assim, se a gente for puxar para locação residencial não para. Não para. O cara aluga um imóvel maior, depois se aperta um pouquinho, vai para um menor, muda. A decisão de compra, né? A de compra que eu digo por alugar um imóvel é muito mais rápida. O cara olha de manhã, de tarde, manda documentação e agora, né, tecnologia é muito rápido para tu aprovar. Quem não administrava a locação com esse monte de começou soluções aí que te garantem aluguel, fazem tudo, fazem até a cobrança, o cara fica... Assim, eu vejo que tem essa oportunidade também para uma administradora de condomínio trabalhar esse ecossistema de negócio. Tocou num ponto muito importante, Ale, que talvez seja mais relevante do que o que eu falei há pouco, como exemplo de soluções financeiras e seguros. Já algumas administradoras também trabalham com aluguéis e também tem compra e venda. Não é uma coisa corriqueira, porque normalmente a empresa ou é administradora de condomínios, ou é imobiliária de aluguel e, por sua vez, tem compra e venda. Sim, porque o produto está ali. Está ali. Ou é só compra e venda, ou é só aluguel. Mas, vamos chamar assim, um serviço mais amplo com condomínios é mais comum aqui no sul do país. Isso é uma constatação. Sim. Mas, enfim, é mal explorado, nem que seja por parcerias. Sim. Sim. É muito mal explorado mesmo. E eu te digo mais, quanto maior a empresa administradora, mais dificuldade ela tem para isso. Por quê? Porque os processos foram construídos em modelos de não conversação. Sim. Principalmente aquelas que têm os 3 segmentos, por exemplo, aluguéis, condomínios e vendas de imóveis. E aí, às vezes, a gente pensa em aumentar o nosso faturamento e não tira melhor proveito do que temos em casa. E eu gosto sempre de falar da questão por exemplo, a compra e venda, a própria locação, a venda de soluções financeiras ou de seguros, sem o morador estar dentro desse olhar, ou como público-alvo, ela é inócua. Sim. Porque esse é o cara que vai comprar, vai vender, vai alugar, vai isso, vai aquilo. Vai consumir esses produtos. E aí, nas administradoras, falta o quê? Informação. Informação necessária. Sim. Quem é esse morador? Quantas pessoas residem? Qual é a faixa etária desse pessoal? Porque hoje... esse tipo de informação, ela é mais... não é que seja assim acessível, mas se eu administro condomínio, eu tenho menos dificuldade de adquirir essas informações, vamos dizer assim. Se tem pet, falei em seguro, né? Até os bancos estão vendendo seguro pet. Deve ser um bom negócio, né? Para banco tá vendendo.
Mas existe esse produto de prateleira. Com certeza. Mas aí eu não Sim. sei nem se eu vou supor que tenha PET. Uhum. E aí acontece um outro fenômeno ali que eu gosto de falar, que é a venda para a pessoa errada. Porque quando tu não tem essa informação e te dispõe a vender algo, tu está correndo o risco de vender algo para alguém que não tenha, nem faça sentido aquilo. Por exemplo, eu tenho um lote só num condomínio fechado e tu está me vendendo seguro fogo conteúdo. Não faz sentido Sim. nenhum. Eu tenho um terreno. Mas assim acontece. E aí, Pegar fogo na grama. Pegar fogo na grama. Um gramado novo. Seguro da grama. então, A arena tem. Nesse exemplo, estúpido até nesse sentido, mas as empresas elas têm dificuldades, porque não tem um CRM bem apurado e bem alimentado. Tu sabe que na experiência que eu tive por participar de imobiliária com administração de condomínio, eu fiz qual é o tamanho da minha oportunidade dentro da minha carteira de condomínios, das unidades, qual é o tamanho da oportunidade que eu posso ter aqui? E aí, o que eu fiz? Eu peguei do ano anterior e fiz um levantamento de quantas certidões de débito de condomínio foram levantadas. Porque a pessoa, para pedir certidão de débito de condomínio, é porque ela está vendendo imóvel. Uhum. Raríssima exceção é outra coisa. Então, tu tem como medir dentro da tua carteira, assim, olha, quantos imóveis foram vendidos com esse dado dentro da tua carteira, e tu pode reproduzir isso, tá? O que isso aqui pode me gerar de resultado? E aí tu olhar para esse negócio. Mas é aquela história, o dono de empresa de administração de condomínios, ele não tem tempo para olhar isso. Não tem tempo. E aí acho que tu falou um negócio, eu não tenho tempo, eu não gosto, porque tem que gostar de trabalhar com intermediação, mas a conexão... É venda, né? Mas a conexão com o parceiro pode ser a solução para o cara levantar mais uma possibilidade de receita trabalhando em conjunto com esse exemplo que tu deu é muito inteligente, porque isso é feeling de quem conhece esse mercado. Então, até para quem está na audiência aí, serve de... É uma dica. É uma dica. Depois vamos É uma passar dica a chave interessante. disso aí. O resultado, só depois do resultado, Sim, passa pode vir. Agora, administrar imobiliárias de aluguéis, quantas oportunidades em condomínios também? Sim. Total. Tá dentro dos condomínios? Total. Tá dos dentro do imóveis? condomínio. E eu vivi isso e vejo isso. Não é um privilégio, entre aspas, de uma empresa ou outra não ter esse aproveitamento num nível ideal, satisfatório. É um baita desafio fazer isso. É desafiante, porque tu tem que fazer isso com ônibus, trocar esses pneus com ônibus andando, porque ninguém tá com... O tempo ele é preenchido, sempre. Então, se eu já estou naquela rotina, mas enfim, é uma questão de foco, de entendimento, em primeiro lugar, eu diria, das possibilidades. Acho bacana esse exemplo que tu deu, de dentro da sua carteira de condomínios buscar essa informação e projetar possibilidades. E também tem outra, tu mapear a quantidade de desocupações de locados que o inquilino comunica que vai desocupar. Ele sempre é questionado do motivo. Não, comprei um imóvel. Todas as coisas. Mas aí tu E às vezes sabe depois que ele comprou. Isso, E aí sabe não depois usa que ele essa comprou. informação na frente. E aí tu vai olhar o CRM de vendas. Pô, o proprietário tinha colocado a venda e o corretor lá na ponta esqueceu de dar preferência para o inquilino. E aqui aí. Mas Aí tu vai lá pra base. Exato. E essa questão do ciclo do cliente dentro da imobiliária ou da administradora, a maioria não tem. Não vou dizer, 95% não tem. De conseguir enxergar esse cara na venda, na compra, depois na alocação, né? Lá antes na alocação, depois com o condômino. Se dentro da tua empresa tu der um benefício um pouquinho melhor do que tu daria para alguém que não é teu cliente em condomínio, mas ele vai deixar o imóvel lá para alugar na tua administradora. Ele tem lá os benefícios. Mas aquele que é condômino, se tiver um pouquinho mais de benefício, tu fideliza ele. Porque ele tá dentro da tua casa. Não, e se tu comunicar 20% mais do que a média, comunica. E às vezes ele não é nem... Às vezes não é essa questão do benefício. Às vezes é o simples fato de facilitar a vida dele. Facilitar, Porque eu já estou naquela empresa, já é um benefício. Exato. Mas enfim, até respondendo a tua pergunta, pegando o gancho da fala do Alê, o incremento de receita já está dentro da empresa. Sim.
seja explorando o ecossistema no entorno, obviamente daquilo que fizer sentido, seja otimizando vendas daquilo que eu já faço. Agora, essa questão do cross-selling, que a gente chama, que é a venda cruzada, quer dizer, eu tenho públicos em comuns, mas que não é devidamente trabalhado para negócio. Por quê? Porque eu estou focado no exemplo aqui, que é o Fórum em Administração de Condomínios, mas eu não consigo dedicar esforço e nem tenho um entendimento do resultado que isso possa me dar para esticar o braço, nem que seja por parceria, porque nós não estamos falando aqui da necessidade de tu ter que constituir uma nova empresa, mas é uma possibilidade. Sim. Quer dizer, o que alimenta aluguéis são imóveis. Os imóveis estão dentro dos condomínios, quando não são casas, obviamente. Eu já administro condomínio, quer dizer, para eu dar esse passo em aluguel é muito mais simples do que de aluguel para condomínio, Sim. garanto. Dado até pela complexidade que é a administração de condomínios. Mas aí que tá, a gente... Bom, existem diversas possibilidades, existem diversas frentes, até médias e grandes aí, se tu tem lastro para isso, ou se tu tem o banco ali por trás, tem uma fintech, faz uma spin-off, sai alguma coisa dali. Só que o que tu percebe que falta, tá, nesse gestor, nesse decisor aí, nessa pessoa que está à frente do negócio? Ele está estagnado por quê? É falta de clareza? É falta do próprio tempo? Eu concordo. É falta de visão? Né? O que aparece mais aí? Pode ser um pouco de cada coisa. E às vezes não é porque a empresa está estagnada. Às vezes ela não sabe, não tem um guia para fazer isso. Não é guiada para fazer isso. Ou não tem o simples despertar para isso. Aí entra a questão do tempo. Eu estou tão contaminado, entre aspas, com a minha rotina, que às vezes eu nem me encorajo de pensar em fazer mais alguma coisa. Eu até estou pensando em me ver livre disso. Eu vejo, eu ouço isso. Eu acho que também entra um medo de... Porque assim, tu vai invadir um espaço, tu já tá ali, tu já tem uma relação. Tu com produtos novos, soluções novas, tu vai invadir o espaço, porque daí, não vou fazer isso aqui, esse cara aqui não dá. Sabe, um pouco de receio também de invadir um espaço e correr o outro risco de perder o que já tem. Tu sabe qual também... é a minha visão para isso? Muito particularmente falando, inclusive pegando o gancho da tua fala e da fala do René, eu já vejo a questão da busca de novas fontes de receita como uma obrigação, uma necessidade. Não, minha empresa tem uma boa lucratividade, não sei o quê. Aí, às vezes, a pessoa não tem nem parâmetro para isso. Mas, enfim, ela crê nisso. Sim. A questão não é essa. Se a administração de aluguéis tiver uma invasão, a vertical de aluguéis, e eu só trabalho com isso, por exemplo, ou de condomínios, então, é invadida por outra vertical, seja na totalidade do serviço prestado, mas normalmente é parte do serviço prestado, significa que eu vou perder receita. Sim. Então eu preciso... Junta a concorrência violenta que tem esse mercado ainda. Então a coisa é mais embaixo, vamos dizer assim. A busca de novas fontes de receita... É necessidade. É necessidade, claro, por causa dos riscos que eu comentei, ou pelas próprias dificuldades de eficiência da empresa, que aí é outra coisa. Também é muito importante, assim, não adianta eu querer dar o segundo passo sem dar o primeiro. Uma coisa é que aí também entra a questão assim, eu preciso saber onde estou para saber para onde eu posso ir. Então também tem um detalhe importante aí, que é o preparo da empresa para isso. Mas aí entra um gancho aqui, eu acho que vai ser a primeira publicidade do lado C, é por isso, tá perdido, falta clareza, por isso que se precisa de uma empresa como a Eleva nesse processo, porque às vezes o cara não tem braço, o cara não tem tempo, o cara não vai conseguir entender. Pelo menos para pensar para ter a luz, e às vezes às vezes tá na cara do gestor, e a gente sabe, às vezes dentro da agência, às vezes dentro de uma imobiliária ou qualquer tipo de negócio, às vezes tá na nossa cara, só a gente precisa de um guia ali que facilite o caminho, que já tenha pisado em algumas pedras, né? Então, isso é importante. Isso é... não, até pegando, já que é o momento jabá... Não, virou o momento publicidade, agora jabá, primeiro do lado C, mas é que, pô... É porque, assim, existe a diferença de quem vende uma ideia que nunca vivenciou. Claro, né? Então, assim, claro.
Por isso que a gente convidou o Juliano, porque o que ele tem para contribuir nesse negócio, ele vivenciou do zero. Exato. Então, assim, como a gente estava falando no episódio anterior ou posterior, sim. Estragou mais uma vez, em mais um episódio, ele estraga essa dinâmica, né? Que o que tem de gente no Instagram, no YouTube, falando de como fazer coisas que ela nunca fez. Que nunca fez. É interessante Meu Deus, isso, né? cara. É o coach que não é uma pessoa de sucesso, ensinando sucesso para as pessoas. Esse cai bem nesse teu exemplo aí. Mas a questão é exatamente isso. Pegando, né, a continuidade da fala de vocês, as soluções já estão dentro de casa. Tem uma variável que precisa ser considerada, que é qual é o meu preparo para isso. Porque daqui a pouco isso pode ser o preparo. A falta de preparo pode ser um tiro no pé. E eu acredito que esse seja um freio que muitos empresários tenham. Mas, enfim, é importante saber o que tem do outro lado do muro. Ou enxergar mais além no horizonte. Como é que tu enxerga, desculpa, agora eu já falei. Como é que tu enxerga essa parceria da administradora com assim, acho que, vamos dizer assim, dos últimos 5, 6 anos da síndico profissional? Como é que tu enxerga para construir uma parceria saudável nisso? A gente já viu administradoras criando isso como um serviço da administradora. Já viu outras que têm uma política totalmente diferente, que é diversificar os parceiros e, né, como é que tu enxerga essa relação nesse cenário de que a gente está falando aí? De parcerias? Isso, assim. Primeiro, eu entendo que síndico profissional é uma coisa, administradora é outra, e a administradora não deva ganhar nada com esse serviço. Sim. A não ser que seja um serviço próprio dela. Sim. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de política da empresa, de conta no papel, então eu não estou aqui para fazer defesa de modelos. Sim. Como eu falei antes, não tem receita de bolo, cada caso é um caso, a tua estrutura é que vai te dizer se tu pode ir para o lado direito ou esquerdo. Ou as oportunidades que estão no momento é que vão te dizer isso. A tua pergunta em relação à parceria propriamente isso dita. Como é que dá para construir uma parceria saudável nisso? Porque a gente sabe que né, como eu te falei ali, tem empresas que adotaram isso e quem observa o mercado, a gente percebe avanço e recuo radical, não é negócio, porque tu acaba... Né, é óbvio que tu criando isso, tu cria uma barreira com outros, mas assim, essa parceria com eles, né, porque assim, a gente está falando em receitas, né, uma boa parceria com o síndico, ela te dá, né, mais fidelização com aquele condomínio. Com Como certeza. É que se constrói isso sem contrapartidas, que é o que tu estava querendo dizer, né? Que é um mercado que a gente tem que ficar esperto a isso. isso. E a recíproca também tem que ser verdadeira, porque o síndico profissional que utiliza da sua carteira, que normalmente é pequena, porque o síndico profissional é uma atividade personalíssima. Sim. Isto é de difícil delegação. Às vezes tu tem um assistente, um assessor, mas é tu. É o CPF dele lá. É o CPF que está no CNPJ, da empresa. Sim. Vamos dizer assim. Uhum. Na Constituição, né, da empresa. Mas normalmente é uma carteira que varia de 10, 12 condomínios. Alguns trabalham em parceria com outro síndico, talvez tenha o dobro, mas é um mercado que ele por si só ele não consegue, ele não te permite que tu consiga escalar ele como uma grande administradora de condomínios, uma grande imobiliária, inclusive uma grande imobiliária de compra e venda, que é outra coisa, né, totalmente distinta. Bem, a questão que eu vejo em primeiro lugar, é a reciprocidade, é a parceria e a neutralidade. Penso que a gente tem que ser neutro como síndico profissional. Claro que tem empresas que te indicam, poxa, eu vou ser grato e fiel a ela, mas não quer dizer que eu devo. Sim. Porque esse mercado também, nos dias de hoje, como ele não tem barreira para entrantes, entra muita gente despreparada. Tu falou há pouco tempo de exemplos de pessoas que se vendem nas redes sociais, mas nunca viveram o outro lado. Claro. Né? Nunca foram gestores e querem ensinar a gestão. Uhum. Nunca foram empresários e querem dar consultoria. Nunca trabalharam naquele segmento do outro lado do balcão e querem prestar consultoria como se assim já tivesse.
Então, também tem isso no Sim, síndico profissional. Porque como não tem barreira, alguns entram na expectativa de ganho fácil. Porque eu administro meu condomínio, eu sou síndico do meu condomínio, eu vou começar por aí. Aí eu vou lá na imobiliária fulano de tal, na administradora fulano de tal, e aí eu proponho ser um parceiro. Então, para a administradora é ter parceria com síndicos realmente profissionais, já está no nome, síndico profissionais. Pessoas que dominam aquilo para que não reverbere negativamente na administradora e, obviamente, negativamente no cliente final, que é o condomínio em si. Então, ter cuidado na indicação. Sim. Tá? A questão também do síndico, a sua postura, ser profissional também no sentido de ser neutro. Né? Eu já vi síndico tirar de administrador um grupo de condomínios que atendia 6, 5, 7, porque a outra administradora, de forma não ética, vamos dizer assim, quis comprar, entre aspas, aquele passe ou aquela carteira. E isso, gente, é muito... Isso pode encher teu bolso, encher não, pode suavizar o teu bolso num primeiro momento, mas o que tu ganhar aqui, tu vai perder ali na frente. Gente, ninguém é idiota. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu acho muito interessante esses ditados populares pra gente. Então, se tu tá sendo infiel a mim, eu deduzo que tu pode ser. Se tu tá sendo infiel a outro e trazendo para mim, tu pode fazer o mesmo comigo. Claro. Então não sejam ingênuos. Na compra e venda tem isso. Vou comprar o passe do gerente tal, da imobiliária tal, ele vai trazer a equipe dele. Cara, é óbvio. Fica impede dele fazer isso. Tu até pode fazer, mas tu já faz a conta, vê quanto tempo tu acha que ele vai ficar, faz o ROI disso, se te der retorno, ok. Senão, porque senão ele vai te enrabar depois. E mesmo assim é um chutômetro, porque quem disse que ele vai ter resultado? Não, esse é mais complexo. Sim. Mas e assim, e sobre a administradora ter esse serviço, qual é a tua opinião? Como serviço? Ou também é algo que depende? Eu até quero me abster, porque tem administradores, inclusive clientes meus, que têm e são muito idôneos. Sim. E tem por causa da má qualidade do perfeito. Naquela localidade que eles estão. Precisa ter. Então, essa é uma necessidade. Também tem essa situação de necessidade. Então, por isso que eu penso... Que gera problema para a administradora também. Muitos problemas. Inclusive, muitas administradoras acabam, entre aspas, sofrendo pênalti do mau síndico, do mau profissional que deveria ser o síndico profissional. Total. Então, mas também a recíproca é verdadeira, tá? Sim. Às vezes o síndico é muito bom e a administradora não tem o apoio, o suporte mais condizente com aquela necessidade. Então, existem os dois lados da moeda. Então, respondendo a tua pergunta, Lê, não é uma questão de certo e errado, é a questão do contexto, que envolve, inclusive, a localidade onde eu estou. Já que tu tocou nesse tema e o René disse que fez a primeira publicidade, eu agradeço por ser o primeiro. Eu queria deixar um abraço para o Roberto e para a Mariana, que são síndicos profissionais de verdade, pessoas extremamente idôneas. E o convite também aí pro lado C já imagina um lado C com síndicos. Olha o que tem de histórias tristes, engraçadas. Eu já ouvi de tudo desses dois. São sócios e proprietários da Estratégia Síndicos. E eu estou comentando isso porque estão fazendo 10 anos. Sim. Fui impactado por uma comunicação deles e aí me rememorei. Me veio isso à mente. Então, 10 anos no mercado, mas já vem desse mercado. Trabalharam em administradoras muitos anos, enfim, mas como empresários, síndicos profissionais, 10 anos. São síndicos profissionais de profissão, não é o bico também que tem, que a gente falou, do corretor. Né? Teve uma época quando começou todo mundo, você é síndico profissional, deu a nova onda, você é corretor. E até digo que era. Paleta mexicana isso me lembrou. Paleta mexicana. Paleta mexicana. Mas olha, isso aconteceu com a corretagem, tu lembra bem. Sim, sim. E com o síndico profissional. Com o síndico profissional ainda vem ocorrendo. Tá? Mas mudou um pouco, né? Mudou um pouco. Não muito, mas mudou. Justamente porque quando não está saturado é uma coisa, mas o mercado se saturou de uma maneira. Nossa.
Mas de uma maneira... Todo mundo. Mas é que o mercado se autorregula, tá? Sim. Só que depois de estragado, é complicado, mas ele se autorregula. Sim. Eu, como empresário imobiliário, que eu já fui muitos anos, que não é o meu caso hoje eu tenho uma empresa de consultoria, eu vivi muito isso na prática, sabe? Desses booms, depois estragava o mercado, Sim. e aí o dano é feito. Né? E muitas vezes lesam clientes. Não, e até hoje, por exemplo, existe pessoa que não confia em corretor por causa dessa época aí. Então, Sim, qualquer um é... Cara, marcou a família inteira do cara, Sim. marcou ele por um negócio lá atrás que... É complicado. Os caras eu já acho mancham que por esse muito negócio tempo. de corretor já veio de mais tempo. Não, Não vem só dessa sempre. época. Sim, Mas com certeza. Não, mas eu acho que é do contexto. Da do história, corretor né? é a questão enquanto o corretor foi o dono da verdade, o dono da informação, ele falava o que queria para o cliente. Sim. E aí o cliente não tinha como descobrir nada, tudo. Então era... E a gente não tem... E vendeu muito gato por lebre. Olha, como mudou, e eu acho que mudou para melhor, graças a Deus, que a gente tem acesso à informação. Porque como mudou a percepção das pessoas tendo acesso descentralizado à informação. Tu não vê aquilo que o outro quer que tu veja. Tu vai atrás da informação. Assim como nós provavelmente sejamos identificados por pessoas que procuram esse tipo de informação, a recíproca é verdadeira. Tu não pode mais mentir em venda, né? Antigamente, o cara podia mentir, a pessoa não tinha como saber se era verdade ou não. Hoje o cara corre um risco muito grande se ele falar mesmo que não seja uma mentira intencional, assim, mas seja algo assim, não tenho certeza disso, mas vou dizer que é. Sim, aí já é uma mentirinha do bem, isso aqui é azul. Isso, não, só para dar E o risco não é só dele, é da empresa inteira. O cara bota a empresa inteira no saco e... Exatamente. Porque no frigir dos ovos, ele é o corretor autônomo, mas que está vinculado à empresa. Aquela empresa. A imagem é quem fez. Cara, é pegar uma pessoa ali que tem um pouco mais de influência, uma base ali, botar um print com a marca dizendo, corretor da imobiliária tal, ou síndico... É que nem a complexidade de administração de condomínio, né? O cara que está lá, o indivíduo que, cuida de uma questão financeira, se o cara errar um cálculo de boleto, tem um impacto absurdo. Sim, com certeza. Mas quem Bota um zero a mais para te ver. Não, mas é na hora, né? Já é automático. Até é um ponto legal da gente entrar nisso. O problema é se botar um zero a menos, daí ninguém fala, né? Aí depois se botar um zero a menos. Mas assim, na hora que dá o problema, o cara, o que vai acontecer com a pessoa? Se foi ali, enfim, não está mais na empresa, mas a marca fica quem fica marcado é a empresa da história. Sim, mas não tinha corretor aqui em Guaíba vendendo terreno de, se não me engano, era terreno de aquelas terras que são concedidas pelo governo, de reassentamento. Então, olha o risco na imagem da empresa, que é super idônea, mas um corretor lá da... Então Não, é complicado. Mas isso acontece em tudo que é segmento, né? Porque aí no frigir dos ovos cai tudo. Em gente. Aí já entra outras coisas, como o caráter, isso e aquilo, não só o preparo e o profissionalismo, né? Bom, vamos caminhar para os finalmente. Acho que o último ponto que eu queria bater aqui, só para a gente fechar isso também, não sei se você quer complementar. Não. Não. Tu não falou ainda? Mas, assim, eu acho que dentro dessas administradoras e das imobiliárias que trabalham com locação e tudo mais, às vezes dá para esse sócio, para esse dono, para esse proprietário abrir um pouco a mão e dar também, em alguns casos, um pouquinho de liberdade para o time pensar algumas inovações. Ou eu estou errado? Dá para partir do time essa busca e essa ampliação de produtos, essa ampliação de serviços na prateleira da empresa? Ou... Não, esse cara tem que segurar e deixar sempre com ele essa decisão. Isso é o sonho de consumo de qualquer empresário. Quer dizer, a equipe trabalhando como tem que ser, em prol do negócio. Quem é que paga o teu salário? Mas e se esse cara não abre, não permite? E não permite não é porque, não pode pensar, tá proibido pensar, não é isso. Tu tá falando do empresário? É, do empresário. Tá, mas daí eu acho que o problema tá com o cara ali, né? Mas tá nessa falta de visão também, né?
nessa estagnação que... Que daí, sim, ele pode chegar num ponto ali e dizer, cara, tem que fazer isso. Ah, mas eu não concordo. Cara, então encerra aqui. O que eu acho, Sim. não sei se eu interpretei correto o que tu quer dizer, é aquele cara que diz não para todas as sugestões. Sim. Isso. Não sei se é esse cara. Esse, tá. Bem, aí é um problema esse cara é que é uma questão de comportamento, Sim. né? A gente já entra A gente tem um exemplo comum, mas não dá pra citar o... Quem? Não, quem? Ah, sim, lembrei. Com as câmeras desligadas. Mas é nesse processo complicado. é muito complicado trabalhar com a pessoa da negação. Sim, Pessoa total, que bota total. sempre um problema antes da solução. Seja colaborador, seja... Não, exato, em qualquer nível. Em qualquer nível. Porque essa horrível. pessoa mata o parceiro, mata o colega, mata o seu isso, sócio, isso aí enfim. eu vejo assim, ó, tu tem que ter método e processo para fazer isso. Claro, com certeza. Porque também é um caminho sem volta quando tu começa a mexer demais no teu time sem clareza do que tu quer. Total. Sabe? Às vezes tu parte tipo assim, do próprio time identificar problemas e trabalhar soluções, só que daí tu tem milhares de problemas. Eu já acho que tu precisa primeiro fazer um diagnóstico, identificar o foco que tu quer trabalhar e envolver a equipe, porque daí tu direciona o que tu vai fazer. Não é o time que escolhe o problema. Exato. Mas Exato. Tu identifica. Aí, funcionando, o time engaja muito mais no que tu for fazer. Total. Né? Total. Com certeza vai acontecer, mas assim, eu acho que o muito aberto eu vejo o risco, sabe? De ser muito aberto assim, porque daqui a pouco vem uma ideia ruim mesmo, tu tem que dizer e o cara vai se ofender, então que não é uma coisa que tu quer. Acontece, né? Acontece. Todos cenários hipotéticos aqui. Sim, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. É isso aí, galera. É isso? Chegamos ao final. Que Então, baita conversa. soluções Baita financeiras, soluções em seguros e trabalhar o ecossistema de negócios dentro dos condomínios. Compra e venda, aluguel, permuta. E entre setores também, dentro do negócio. Não, hoje eu já vou chegar no grupo do meu Condomínio condomínio hoje já. Vai incendiar. Parcerias, altas né, ideias. Léo? Tu falou uma coisa importante também. Parcerias. Porque nem tudo a gente precisa fazer, mas a gente precisa executar Sim. propriamente dito. Exato. E parcerias é uma coisa que eu tenho, assim, sempre um cuidado muito grande de tu escolher o parceiro que comungue dos teus valores. E eu acredito, inclusive, Sim. que muitas pessoas não fazem parcerias mais amplas por esses riscos. Mas é importante ter esse olhar, e eu queria frisar de novo que já não é uma questão de querer ou de incrementar para aumentar o meu retorno financeiro. Necessidade. Eu creio que seja uma necessidade, especialmente enquanto há tempo. Porque ao invadir uma vertical tua, principalmente de carro-chefe ou de core business principal, tu vai correr para onde? Qual é o tempo que tu tem para isso? Qual é o tempo que tu tem para... Então, para reagir, né? Para reagir. É um transatlântico. Tu não vai virar não. É pesado para virar. Exatamente. O Falou movimento bem. começa cedo. Então tá. Obrigado, Ju. Muito obrigado. Baita conversa aí. Obrigado. Uma aula. Baita episódio. Uma aula hoje. Não, conteúdo sensacional. Muito legal aí. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Siga a gente Ao vivo também, né? E ao vivo também, né? Ali temos os convidados ali que vão chegar, estavam vendo ali, ó. Seguir a gente no Instagram, né? Considere Feito. Aqui no YouTube também. Instagram da Eleva também. Instagram da Eleva, a gente vai deixar na descrição ali no YouTube e nas promoções que a gente for fazer agora também. Vai estar marcado lá a Eleva. Desconto. Botar um cupomzinho de desconto, ver se rola aí. Lado C10. Isso, C10. Mas é isso aí, muito obrigado aí, Juliano. Obrigado aí, pessoal, Muito também. obrigado. E Mais parabéns uma vez. pela logomarca nova. Ficou bem bonita. Valeu. Boa, show de bola. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.